Kátia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Agora, não foi dado o habeas corpus para Deolane hoje, né? Na realidade, a questão do habeas corpus é bastante curiosa, porque vocês devem ter visto, inclusive, uma declaração da irmã dela, pedindo para que as pessoas parem de entrar com habeas corpus no nome dela. E isso é uma característica própria do que a gente chama de habeas corpus, que é o seguinte: quando uma pessoa está presa, qualquer outra pessoa pode entrar com recurso de habeas corpus para soltá-la. Qualquer um. Não é posso entrar? necessariamente o advogado dela. Então, o que estava acontecendo? Vários fãs ou vários advogados estavam impetrando habeas corpus, e isso atrapalha a estratégia do escritório oficial que está defendendo ela. Mas, de qualquer forma, o habeas corpus original foi negado. Agora, é comum esse primeiro habeas corpus ser negado. Por quê? Porque, primeiro, a prisão é recente. Sim. Segundo, que se não houve nenhuma irregularidade na prisão, se ela cumpriu uma ordem judicial, não tem por que você cancelar no primeiro momento se nada mudou. Agora, ela vai entrar com novos recursos de habeas corpus. Às vezes a pessoa consegue ser solta depois de 3, 4 habeas corpus. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Hoje foi a audiência de custódia da Deolane, não foi? É verdade que o juiz também negou que ela pudesse ir para casa e ficar em casa esperando acontecer todo o processo? Isso. Na realidade, o que se verifica na audiência de custódia num caso como esse? Ela foi presa faz um dia. Alguma situação se modificou que justifique mudar aquela decisão num prazo tão curto? É diferente de quando acontece um acidente na rua. A gente costuma ver, como a gente viu, casos de pessoas que saem na audiência de custódia. Nesse caso, a gente está falando de uma operação estruturada, toda montada e autorizada por um juiz. Quer dizer, não teria motivo de um dia para o outro de mudar essa decisão. É mais provável que se dure essa prisão provisória ao menos 5 dias para que depois se reavalie. Agora, doutor, ontem o senhor falou aqui no programa, né, com a Kátia, que ter ela estar presa, tem um significado importante para a justiça, porque a justiça, nesse momento, está colhendo tudo o que é prova. Manter ela presa reforça, então, que para a polícia é importante que ela ainda continue ali, no lugar mais restrito e à disposição da justiça a qualquer instante, é isso? Isso. Como padrão, você pode dizer o seguinte: essa colheita de provas, quando se prende uma pessoa, que é a prisão provisória, dura 5 dias. Então, se nada acontecer de diferente, ao menos 5 dias a pessoa fica detida. Depois dos 5 dias, o juiz vai decidir se converte essa prisão em preventiva, ou seja, se a pessoa permanece, ou se ele revoga a prisão e ela é solta. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu estava dando uma busca hoje lá no Google, aqui lá da minha casa, direto aqui na nossa sala digital Band Google. Minhas perguntas caíam aqui, como de todos vocês aí de casa. E eu estava vendo uma parte do inquérito que diz o seguinte, que a polícia investigou aquela Beth, mas lembrar, gente, que não são todas, estamos falando de algumas específicas que estão sendo aí... por favor, dá para diminuir o retorno aí? Obrigada. Estão investigando uma das Beths, que quem é o dono é o Davi Henrique da Silva Filho. Que é aquele que vendeu o carro, Kátia? Então, e começou justamente por isso. Diz que ele vendeu 2 carros para 2 pessoas, no valor total de 8 milhões. E esses 2 pagamentos foram feitos em dinheiro, em cash. Dinheiro? E isso levantou a suspeita do delegado, mas o delegado não citou nesse momento, de forma alguma, a Deolane. Como o pagamento foi feito à vista, ele acabou desconfiando. E mais, os carros foram que levaram para ele uma chance de um indício de lavagem de dinheiro e também aquela história que ele foi se aprofundando de jogo do bicho e tudo mais. Sim. Essa foi a primeira, isso foi no ano passado, acho que em maio, junho do ano passado, não foi, doutor Francisco? Acho que faz um ano e meio, um ano e pouco. Menos, 1 ano e alguma coisa. Mas, de qualquer forma, seja desse fato ou seja um pouquinho antes, você já tem 1 ano e tanto de investigação. Quer dizer, é de se presumir que muita coisa possa ter aparecido e muitos documentos já tenham sido juntados, e por isso, inclusive, que o juiz concordou com o mandado de prisão. Quer dizer, é difícil a gente opinar sem a gente saber o que está lá. E o delegado está tendo cuidado de preservar a investigação. Ele não fala o que ele tem. Sim.
O que é muito importante, né? Porque se ele não está falando tudo o que está acontecendo, é sinal que essas provas iniciais ele tem, porque ele já vem há mais de 1 ano e meio juntando essas provas. Sim. Isso que eu disse foi em 2022, então faz muito mais do que 1 ano e pouco. Bom lembrar que você ontem falou muito bem, né, doutor Francisco? Eles começaram primeiro com o mandato de busca e apreensão na Deolane, sim, pegaram 3 celulares, pegaram um computador, quer dizer, ali, e também da dona Solange, mãe dela. Então, dali eles estão checando e cruzando informações, talvez tentando cruzar informações com aquela investigação de mais de 1 ano e meio, né? E vocês devem ter visto que hoje também você teve uma operação igual na Bahia, né? Verdade. Sim. Onde 50 mandados também tem lá de prisão e busca e apreensão, ou seja, você começou em Recife, hoje você já teve na Bahia. Você pode começar a ter essas operações em diferentes estados. Sim. E depois, numa coordenação da Polícia Federal, você começa a cruzar provas, né? E essa casa da Bahia, Kátia, só para a gente lembrar para o nosso telespectador, influencers também, então assim, porque, só a Deolane não, outros influencers é que ela, possivelmente até agora, é a mais famosa. Agora eu fiquei curioso, Kátia, com a dona Solange. Como é que ficou? Ela foi liberada, doutora, na sua audiência de custódia? Ela participou também? Eu não acompanhei. Também não foi liberada, foi? Também ela está mantida. Ela está mantida. E um detalhe importante, hein? A Deolane, a mãe dela, estão lá detidas, ou seja, o mandado de prisão foi cumprido tudo direitinho. O Darwin, que foi mencionado aí, está foragido. Ele fugiu, sumiu. Ele está negociando de se apresentar, o que é uma figura meio atípica, que só existe no Brasil. Porque quando você tem um mandado de prisão contra você, você não negocia, você se entrega. Ou se entrega, eles vão te encontrar de qualquer jeito, né? Agora, tem uma história também, em relação ao Darwin, que o pai dele tem uma empresa, e parece que nesse processo que foi feito de mais de 1 ano e meio, 2 anos atrás, isso 2022 foi iniciado, então de 22 para cá, chegaram na empresa do pai do Darwin e conseguiram ali mais de 180 mil reais em dinheiro. Então, isso também foi anexado ao processo. Quer dizer, quem que guarda também tem dinheiro assim, né? De uma forma tão simples, e outras documentações que parece que foram unidas também, juntadas aí ao processo, né? E me parece que assim, a operação vai crescendo, vai aumentando em número de pessoas investigadas, e inclusive, talvez os influencers não sejam, digamos assim, o topo da pirâmide, eles sejam o meio da pirâmide. Então, você tem que subir essa pirâmide para saber o que está acima disso. E tem um debate que ontem eu vi se falando por aí, que eu acho que ele está um pouco equivocado. Tem gente dizendo o seguinte: olha, o problema é que não tem regulamentação das bets ainda no Brasil. Esse não é o problema, porque você pode ter a lavagem de dinheiro é o problema. Você pode ter lavagem de dinheiro um setor regulamentado ou não regulamentado. Sim. Você pode lavar dinheiro no escritório de advocacia, no lava-jato, em qualquer lugar se lava dinheiro se a pessoa agir criminosamente. Quer dizer, então, o problema não é só as bets, problema, né? que existem bets que não estão investigadas. Olha, eu acho que o mais difícil, nesse momento, para a gente que é leigo, né? A gente leigo. Claro. E a gente que não sabe, e aí cabe a todos, né? Porque eu acho que quem sabe de o que está acontecendo, só quem está ligado mesmo, é nem os advogados, só o delegado. Só dessa operação toda que está coordenando. E eu acho que nem todo mundo, viu? É bem uma sigiloso. Pequena parte, né, doutor Francisco, que sabe quais são os próximos passos, para que isso também não vaze e dificulte aí o avançar, gente, dessa busca e acima de tudo, né, desse sistema que junta a Interpol. Estamos falando de crime organizado no Brasil e que também virou internacional. Uma vez que esse dinheiro, segundo o que dizem, está sendo levado para fora, né, Matheus, virou uma outra escala. Pode ser que tenha muita gente lá fora também fazendo parte desse amaranhado aqui dentro do Brasil, né? Não sei, talvez até o doutor Francisco consiga explicar para a gente como a lei vai funcionar nesse caso de conseguir ter acesso aos valores no que diz respeito a investimentos, a transferências feitas para fora do país. Eu não sei como essa contribuição da Polícia Internacional, da política internacional em relação a esses valores. Eu não sei bem como funciona. Outra coisa, a gente tem os influencers.
Será, e o doutor Francisco disse muito bem, tudo bem, os influencers estão dentro e vão também ter que mostrar, se dão nota fiscal e tudo mais, cada um vai ter que apresentar suas provas. Mas será que esses influencers também não levam esse dinheiro para fora de um outro jeito? Talvez isso também tenha outros empresários e outras pessoas envolvidas também num esquema que a gente desconhece e parece ser ainda a linha de baixo, não é no topo do crime, mas o dinheiro pode ser mandado embora por obras de arte, por pedras preciosas, por joias, não é assim, doutor Francisco? É exatamente assim. E, na realidade, a presença da Interpol é para justamente ajudar a traçar o caminho do dinheiro fora do país. Quer dizer, a Interpol ela tem uma jurisdição internacional. Então, ela consegue... o dinheiro foi para Curaçao. Entrou na conta de quem? Ou entrou numa empresa, quem é acionista dessa empresa? Ou o dinheiro veio de Curaçao para cá. Veio para quem? Então, aí a colaboração da Interpol ser tão importante. A gente está falando, possivelmente, de uma lavagem de dinheiro internacional. O delegado ontem fala em organização criminosa. Né? Agora, foi o que você disse, né, doutor Francisco? Como não soltaram a Deolane nem a dona Solange, e você ontem falou isso, é sinal que alguma coisa concreta o delegado tem sobre o caso, né? Porque se a gente analisar, de uma forma, como a gente leigo, de fazer comparação, a gente teve aquele rapaz que atropelou da UPA, que trabalha na UPA. Agente público, matou 2 adolescentes, preso em flagrante pela polícia, e o juiz, né, Kátia, na audiência de custódia, falou, então, só suspende a carteira dele. Se só suspenderam a carteira dele, mas nesse caso que a gente está falando, ele manteve tanto a dona Solange como a Deolane presas, é porque alguma dúvida ele ainda tem. Se não tivesse dúvida, não estou dizendo, gente, aqui não é um julgamento contra a dona Solange ou a Deolane, é assim, ele precisa de mais provas ou está faltando alguma coisa para ele entender nesse processo para poder liberá-las, não é isso? É isso. E lembrando o seguinte, a gente tem a Deolane, a mãe dela, mas a gente tem 19 presos no Recife e a gente teve hoje quase 50 na Bahia. Então, pois é. Muita gente. E você veja, se você teve uma operação num estado, no dia seguinte ele foi para outro estado, embora tudo seja sigiloso, há um certo indicativo aí de que essa operação vai acontecer também em outros estados, né? Agora, uma dúvida que eu fiquei aqui. Você disse da Interpol em relação se o dinheiro foi para Curaçao. Essa empresa que está sendo investigada, a sede dela é em Curaçao? Ela tem algum registro em Curaçao ou não? Na realidade, são várias bets que estão sendo investigadas. São várias, não é essa só. Eu diria que 50% delas tem sede em Curaçao. Meu Deus, e por quê? É um paraíso fiscal? Antigamente a gente teve até um escândalo que chamava Panama Papers, né? Sim. E daí o Curaçao é o novo Panamá. Você abre a empresa, você tem total isenção fiscal, não checam seus antecedentes. Então muitas empresas se instalam lá. Nossa, bastante, perigoso, bastante, né? Nossa, nem me doutor, fala. eu fiquei com uma outra questão que eu queria perguntar aqui. A gente, claro, está torcendo para que a justiça seja feita, que as pessoas envolvidas, claro, sejam condenadas, as que não são, que sejam soltas. Mas lá na frente, o usuário, o cara que assina e que segue a Deolane, os outros influencers que foram presos, se ele que tudo é um crime, que tudo é uma farsa, me senti prejudicado, vou processar agora cada uma dessas pessoas. É possível? Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver que já tem muitos, eu diria que são centenas de milhares de usuários de bets que processam as bets, porque não recebem o que é prometido, etc. e tal. Se a pessoa, e também é muito comum a pessoa dizer o seguinte, eu fui induzido a entrar pelo testemunhal que foi prestado pelo influencer. Sim. Então ele vai entrar com uma ação contra a bet e contra o influencer também. Por isso a gente sempre diz o seguinte, para você que é influencer principalmente, busque sempre orientação, porque você tem responsabilidade, não é só sair anunciando. E se você pesquisar e fizer certo, o seu risco ou vai diminuir ou vai acabar. Sim.